شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Allah, que a paz e a misericórdia de Allah estejam sobre seu servo e mensageiro. Caros irmãos, caras irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hoje vamos falar sobre uma das obrigatoriedades a serem praticadas, né, durante o mês de Ramadã, ou antes do fim do mês de Ramadã, que é a contribuição de Zakat al-Fitr. Né? Zakat al-Fitr é uma contribuição de desjejum, ou chamada contribuição de desjejum, ou a caridade de desjejum. O significado é uma caridade que deve ser retirada antes do fim do mês de Ramadã, anterior à oração da festa, né? Do Eid, né? Por causa do jejum do mês de Ramadã. Todos os sábios muçulmanos estão unânimes praticamente em dizer que a contribuição de desjejum é obrigatória a todo muçulmano, né? Segundo Ibn Umar, que Allah esteja satisfeito com ambos, tanto com ele quanto com o pai dele, diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estabeleceu a obrigatoriedade da contribuição de desjejum no mês de Ramadã. Todas as pessoas deverão pagar um valor específico, ele estipulou na época em alimento, né? Toda pessoa livre ou que tem escravos, sendo homem, sendo mulher, entre os muçulmanos, segundo o relato de Al-Bukhari. Então é obrigatória a prática do Zakat al-Fitr, da contribuição de desjejum. E por que o desjejum, o Zakat de desjejum foi estabelecido como uma obrigação, né, para todo muçulmano? Primeiro, para purificar o jejum da pessoa, que durante o mês de jejum, durante a prática de jejum, a pessoa pode ter falado algo indevidamente, pode ter cometido pecados, seja maiores ou menores, né? Então, para purificar esse jejum dele, deverá pagar a contribuição de zakat para as pessoas necessitadas, porque o profeta Ibn Abbas relata que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estabeleceu a contribuição de desjejum para purificar o jejuador das palavras ou dos termos inadequados que ele tem proferido ou ferido durante o mês de Ramadã, ou qualquer tipo de irritação, né? E também como alimento ou a atender à necessidade das pessoas necessitadas. E o segundo motivo, justamente, para que haja uma solidariedade para os pobres e as pessoas que estão abaixo do nível da pobreza. Por esta razão, foi estabelecida a obrigatoriedade de pagamento de zakat. Como essas pessoas praticam o jejum, como as pessoas ricas, sem nenhuma diferença durante o mês de Ramadã, pelo menos no fim do mês de Ramadã, que culmina, que termina com uma festa, deverão festejar de uma forma também ao mesmo nível daquelas pessoas ricas que jejuaram. Por isso, é obrigatório o pagamento do zakat, do desjejum, antes do fim do mês de Ramadã. Quem tem a obrigação quais são as condições, né, para cumprir esta obrigatoriedade? Primeiro, tem que ser a pessoa muçulmana que tira esse zakat para pagar, tem que ser uma pessoa livre, tem que ter condições financeiras para tal, né, e tem que entrar o tempo dela. O tempo dela, os sábios dizem que torna-se obrigatória depois do último a última quebra de jejum, no último dia do mês de Ramadã, até a oração do Eid, até a oração da festa, no dia seguinte, no primeiro dia de Shawwal, ao amanhecer o primeiro dia de Shawwal. Então, torna-se obrigatória. Mas os sábios também admitem que a pessoa pode tirar assim que entrar o mês de Ramadã, né? Assim, para que as pessoas... Porque antigamente as cidades eram muito pequenas. Então, se tirar depois do último dia, ainda dá tempo para as pessoas receberem e dar um destino para esse dinheiro, essa ajuda
que eles estão recebendo. Mas como hoje em dia as cidades são muito grandes, etc., e muito difícil, recomenda-se, se a pessoa puder tirar desde o início do Ramadã, e já cumpriu essa obrigatoriedade, né? E se uma pessoa tirar esse zakat por uma criança ainda não nasceu, que está na barriga da sua mãe, né, que está grávida dele, não torna-se obrigatório, mas se fizer também está fazendo uma caridade, isso é recomendável, porém não é obrigatório, né? Só se a criança, por exemplo, nasceu, deu um grito, morreu, nessa ocasião torna-se obrigatório o pagamento do zakat al-fitr, ou de zakat do desjejum para ele. Qual é o valor referente a isso? O equivalente a 2,7 kg do alimento consumido na região. Então, você vê quanto custa, por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode dizer, quanto custa 2,5 kg de arroz, ou 2,7 kg, né, de arroz ou de feijão. Avalia aí no mercado quanto é e tira. Pode ser em alimento? Sim, pode ser. Pode ser também em dinheiro, pode ser em roupa, pode ser em medicamento, mas o equivalente é esse valor alimentar que nós acabamos de especificar. Então, não necessariamente tem que ser alimento, mas atende à necessidade daquela pessoa. Se ele está precisando de roupa, se está precisando pagar aluguel, se está precisando pagar despesas ordinárias, se está precisando de alimentação, se está precisando de medicamento e assim por diante. Para quem se dá o zakat al-fitr, né, para todas as pessoas pobres, necessitadas ou estão abaixo do nível da pobreza, né, e justamente para que eles possam curtir ou, né, passar o dia do Eid com alegria, tanto quanto as pessoas que têm condições. Então, dada diretamente às pessoas necessitadas, e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aceita o nosso jejum durante o mês de Ramadã e aceita também o nosso pagamento do zakat al-fitr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.